Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma TV Unidos pela Cura da AME. Mais uma vez agradeço aí a participação de vocês. E é um projeto que está dando certo. Estamos conseguindo trazer aqui os principais profissionais que tratam, que se empenham pela doença, né? Para poder tirar as nossas dúvidas do dia a dia, né? Nós conseguimos montar uma programação muito legal agora para esse mês de setembro. A programação para o mês de outubro também já está montada, tá? Já estamos trabalhando com a programação de novembro. E na semana passada recebemos aqui o Dr. Rodrigo de Holanda novamente, né? A live foi um sucesso. E hoje vamos receber uma companheira de trabalho dele, que faz um trabalho maravilhoso também no ambulatório que trata a atrofia muscular espinhal no Hospital das Clínicas de São Paulo, a fisioterapeuta Graziela Jorge Pulido, que também está à frente do Espaço Alegra, né, um local que ela recebe os portadores de AME para terapias e outros portadores de outras doenças neuromusculares também. Tá? A Graziela vai estar com a gente aqui. É um grande prazer poder contar com a participação dela. Nossa live nesse projeto maravilhoso. Ela já está entrando. Vamos compartilhar, pessoal. Oi, Grazi, tudo bem? Olá, tudo bem? E você? Boa Tudo bem, noite, todo graças a mundo. Deus. Eu não tô com o meu retorno, tá dando para me ver bem? Estamos sim, tá tranquilo. Então tá jóia. O seu Tá som bom, tá legal também. perfeito. Queria te agradecer mais uma vez. A Graziela, desde quando a Unidos começou, nos nossos eventos, quando precisamos de material para mandar para o Ministério, quando precisamos de material para exposição no Senado Federal ano passado, para dúvidas, sempre está à disposição. E, Graziela, é um prazer ter você aqui com a gente para tirar essas dúvidas, que eu acho que é um assunto muito importante com essas novas Sim, terapias. Né? Agora não é mais uma, já são praticamente três, né? E exato. vai ser muito importante para quem busca os tratamentos pelo SUS, para quem busca a via judicial, é importante mostrar em processo esses resultados. E gostaria que você se apresentasse um pouquinho para quem já não te conhece, né? Que acho que a maioria aqui já conhece um pouquinho do seu trabalho, né? Que você se apresentasse para o pessoal. Obrigada pelo convite, espero poder contribuir, esclarecer as dúvidas. Então, eu sou fisioterapeuta, trabalho com AME já tem aí mais de 10 anos. E, na verdade, acho que é isso, né? Tem que fazer as contas bem, mas é isso mesmo. E é claro que quando eu iniciei meu trabalho com a AME, a gente falava muito pouco da fisioterapia motora, então era muito difícil de você achar estudo, achar artigo, ler sobre as escalas, porque o foco era muito na parte respiratória, que a princípio a única coisa que tinha era, vai acontecer a progressão, então muita gente não tinha esse olhar para a parte da fisioterapia motora. Então, eu atuo hoje em dia também no Hospital das Clínicas, lá no ambulatório de atrofia muscular espinhal. Então, os pacientes de todo o Brasil que passam no ambulatório, eu avalio a partir das escalas clínicas, que a gente vai falar um pouquinho, né, das escalas de função motora. E trabalho também no Alegre Espaço Terapêutico, que é a minha clínica, então a gente também faz cursos, assessorias, atendimentos. E aí hoje a gente vai compartilhar um pouquinho, falar um pouquinho sobre as escalas, né? E já posso introduzir o assunto? Pode, com certeza, à vontade. As escalas, elas já existem há um tempo, mas elas acabaram ganhando mais luz, mais visibilidade, todo mundo fala muito dela por causa dos medicamentos. Então, algumas são utilizadas como avaliação para o início do tratamento medicamentoso, né? Mas o que eu sempre falo, e que eu queria começar falando sobre isso, e também finalizar falando sobre isso, é que a gente não se atenha somente às escalas de função motora. Elas são muito interessantes, elas servem para muitas coisas, mas não, a gente não pode avaliar um paciente só através dela, tá? Por quê? Porque às vezes a gente deixa passar muita coisa e às vezes a escala pode não mudar a pontuação, mas a gente vê que a criança está mudando, né, a parte motora.
Então, hoje, o que a gente usa mais para avaliar pacientes com AMI? Hoje a gente não fala tanto por tipo de AMI, a gente fala mais pelo tipo de fenótipo. Por quê? Porque a história natural da doença vem mudando, né? Então, a gente tem, como você falou, praticamente aí 3 medicamentos para AMI, então a história natural da doença vem mudando muito. Então, hoje em dia, a gente não pode falar simplesmente de paciente com AMI tipo 1. Por quê? Porque a gente sabe que um paciente com AMI tipo 1, que na história natural da doença não é para controlar a cervical, a gente tem pacientes hoje em dia que estão conseguindo, inclusive, sentar, né? Desculpa, a gente só beber uma água. Então, hoje em dia, quando a gente pensa numa escala motora, a gente pensa sempre no fenótipo. Então, o que a gente usa para pacientes que não sentam? As escalas mais indicadas são a Heine e a Chopin Entende. Então, o que a gente acaba utilizando com relação à Heine? A Heine, na verdade, ela tem 3 sessões. Nós, como fisioterapeutas, acabamos utilizando mais a sessão 2. Por quê? Porque a sessão 2, ela fala de marcos motores. Então, a pontuação máxima é de 27 pontos dessa sessão 2, e ela avalia itens como controle cervical, sentar e até andar. Então, a pontuação, ela vai de 0 a 4, e ela vai vendo a cada detalhezinho. Então, se controla a cervical, ou se senta, por exemplo, com apoio baixo, se senta inclinado para frente, ou até mesmo se é capaz de rodar ao redor da criança mesmo sentada. A outra escala utilizada, então, para crianças que não sentam é a Chopin Entende. A Chopin Entende, ela foi desenvolvida pensando em crianças que têm um repertório motor mais parecido com o de bebê, mas hoje em dia a gente tem até adaptação para pessoas mais velhas, mas que não sentam. Então, são 16 itens, que a pontuação máxima é de 64 pontos, e ela é uma das escalas utilizadas, por exemplo, para o uso do Nusinersen, né? Quando a criança precisa da pontuação dessas 2 escalas. Quando a gente pensa no fenótipo de AMI tipo 2, ou daqueles pacientes que sentam sem apoio, aí a escala mais utilizada é a Hammersmith, a expandida, que foi desenvolvida propriamente para AMI, e também é utilizado para pacientes que deambulam, então a gente inclui aí, se a gente for falar em tipos de AMI, tipo 2, 3 e 4, mas como eu disse, pode ter aí no meio AMI 1, porque se o paciente passa a sentar, ele também passa a ser avaliado com a Hammersmith. A Hammersmith são 33 itens, então ela é um pouquinho mais longa, e a pontuação máxima é de 66 pontos. Então, ela avalia várias posturas, como rolar, ficar de joelho, ficar em pé, subir e descer escadas, tá? E nós temos também a RUMI, que é a de avaliação de membros superiores. Então, ela é utilizada para pacientes que têm, geralmente sentam sem apoio, embora ela permita usar, por exemplo, um colete para ficar sentado. E a gente utiliza mais para pacientes que sentam, então, para avaliar os membros superiores. E aí acaba entrando aqueles pacientes, geralmente, com AMI 2, 3 e 4. E nós utilizamos também o teste de caminhada de 6 minutos ou de 10 metros para os pacientes que andam. Então, no geral, essas são as escalas mais utilizadas para AMI no momento. São escalas que são utilizadas em muitos estudos para ver a eficácia mesmo do medicamento. Então, por que a gente usa no dia a dia, né, a escala? Quando a gente pensa num estudo para medicamento, a gente sabe que eles querem comprovar que o medicamento vem trazendo efeito, então está mudando o curso natural da doença. Mas e para a fisioterapia? Por que a gente vai usar? Como um complemento da nossa avaliação e também como um guia para a nossa reabilitação. Porque através da escala eu consigo saber se eu preciso passar uma órtese para o paciente, eu consigo saber onde o paciente está com mais fraqueza para eu trabalhar melhor. Só que sempre não deixando de esquecer de fazer uma avaliação física detalhada, tá? Não sei se tem alguma coisa específica que você queira que eu fale de alguma escala, ou se tem alguma pergunta mais direcionada. Na verdade, eu achei interessante esse ponto que você falou, que até certo tempo atrás nós não se atentava tanto a essas escalas, né? Mesmo porque a doença, há alguns anos, nós tivemos a aprovação do primeiro medicamento em 2016 lá fora, né? 2017 aqui no Brasil. Os pacientes começaram a tomar praticamente, receber o tratamento praticamente no ano da frente, a grande maioria, né? E aí se deu a necessidade dessa avaliação, mesmo porque
ela foi colocada em protocolo clínico, mesmo em processos judiciais, para mostrar a evolução, né? E você colocou um ponto muito importante, que eu achei que é a parte de não se atentar somente às escalas, né? Porque tem também a parte respiratória, né? Que a gente Sim, percebe que muda e muito, né? E assim, eu conversando com alguns pais, né? Eu percebo o mesmo problema que eles. Talvez nas crianças menores, eles são menos colaborativos, eles não querem, às vezes eles não querem fazer, né? Eu tenho um exemplo assim, que se aqui em casa, se ele não quer fazer uma coisa, ele não faz, né? E nos pacientes maiores, eles já querem mostrar aquilo que está acontecendo, né? E é qual que é a sua verdade. dificuldade nos pequenos e com relação aos maiores? Você vê essa É, dificuldade também? sim, com certeza. A parte boa da Shopping Entende é que é movimento induzido, então você não precisa necessariamente dar uma instrução para a criança fazer. A parte ruim é que, por exemplo, uma criança que me vê a primeira vez, independente de ser no Hospital das Clínicas ou de ser no meu consultório, ainda mais agora, né, com essa história da pandemia, eu tô de máscara, com a outra máscara de face, de jaleco, então, assim, a criança não tem o mesmo desempenho que ela vai ter, provavelmente, com o fisioterapeuta que ela está habituado, ou mesmo na casa dela. Então, tem todas essas questões que podem ser um viés na avaliação, no uso da escala motora, né? Então, com certeza, eu tenho essa dificuldade. Eu sei que às vezes a criança muda a pontuação e não é necessariamente que ela melhorou, mas às vezes porque ela já está mais familiarizada comigo. Nós temos várias questões, né? A criança às vezes pode chegar cansada para uma avaliação, isso também pode mudar o desempenho. Ela pode não ter dormido bem naquela noite porque ela estava ansiosa, então isso também pode mudar o desempenho. Por isso que eu falo, é muito importante a gente ter outras coisas junto com a avaliação que não seja só a escala. Por exemplo, também, se o paciente já tem muito encurtamento ou já é mais velho, quando começa a tomar o medicamento, é claro que o resultado não vai ser igual de um paciente que começou a tomar quase sem sintomas, ou muito pequenininho, ou quando ainda tinha muitos movimentos preservados, né? Então, existem inúmeras coisas que podem influenciar no resultado do uso da escala. Eu acho que o mais importante é a gente sempre reforçar isso para a família e sempre reforçar isso também nos relatórios. Por exemplo, no Hospital das Clínicas, a gente faz a pesquisa clínica com o medicamento da Roche, né, com Risdiplam. Isso. E nós temos treinamento a cada 6 meses de todas as escalas. Então, se a gente não passa na provinha, a gente tem que refazer o treinamento. Então, toda vez a gente tem coisa para aprender. E já aconteceu algumas vezes de eu avaliar paciente que foi atendido por outro colega e a pontuação da criança cair muito. E às vezes não significa que a criança piorou, pode significar que a escala estava sendo aplicada de maneira errada. Porque isso aconteceu com os meus pacientes. Todos os pacientes que eu aplicava as escalas, a pontuação deles despencaram, não é nem que baixou, não, despencou mesmo. Por quê? Porque eu aplicava errado também. Então, não basta a gente ter o manual. A gente precisa saber aplicar essa escala. Tem muitos detalhezinhos. Então, isso influencia completamente na pontuação final também, né? Por isso que eu acho que existem tantos cursos, tantos lugares tentando fazer com que isso fique padronizado. E isso é super importante, né? Outra coisa também que muda muito. Nós temos a tradução e a validação da escala para a nossa língua. Então, se a gente for falar dessas escalas, por exemplo, nenhuma delas ainda está traduzida para o português. E por que que é importante a tradução e a validação? Não basta jogar no Google e usar a escala em português. Por quê? Vou dar exemplo de uma outra escala, tá? Existe uma escala de qualidade de vida e ela foi validada para o português e ela teve modificações. Por quê? Porque as perguntas dela, quando era usada em outro país, era se o paciente tem dificuldade ou facilidade para tomar banho na banheira. Por quê? Porque lá fora é muito comum todo mundo ter banheira. E é uma coisa, se a gente for colocar para a nossa realidade, não é a nossa realidade, né? Não, Quem não tem é. banheira são, né? Então, por isso que a validação ela é super importante. Não diminui a importância do uso da escala, mesmo ainda não tendo validação, não tendo a tradução. Mas é para isso que existe. Além de tudo, se a gente for pensar, por exemplo, na Shopping Entende. A Shopping Entende ela está sendo traduzida por uma colega, pela Renale,
que é do Recife, e a Hammersmith por umas fisioterapeutas que eu não vou lembrar o nome agora, gente, eu sou muito ruim de nome, mas de Minas. Então, por que que isso tudo é importante? Elas vão ter que traduzir para o português a escala que está em inglês, aí outra pessoa vai retraduzir para o inglês e outra pessoa vai retraduzir para o português, para ver se está batendo essa tradução. Então, assim, é uma coisa muito mais complexa do que a gente imagina. Além de tudo, depois ela vai ter que aplicar em muitos pacientes aquela tradução feita no português, para ver se está fazendo algum sentido, para daí ser considerado segura para usar a tradução. Então, na verdade, envolvem muitas e muitas coisas do que simplesmente você conseguir pegar a escala em português também, porque tem a questão do treinamento, né? Então, na verdade, ainda não existe essa escala em português, no caso da Shop Entende? Nenhuma, na verdade. Nenhuma. Nenhuma Assim, delas. então, vocês aplicam porque conhecem a língua e porque senão também teriam toda a dificuldade que outros fisioterapeutas estão tendo no momento. Seria Na mais ou verdade, menos. Ou você fez a sua tradução e foi se adaptando com esses cursos? Como que foi esse aprendizado? então, na verdade, Renato, não existe, né, ainda ela em português, e mais do que você ter ela traduzida, você precisa ter um treinamento, porque não adianta você traduzir ela para o português, tem muitos detalhezinhos, onde você põe a mão, onde você faz a tração, como você pede o movimento, se pode ou não pode ajudar com a mão naquele movimento, quantas vezes pode repetir. Então, é mais complexo do que só você ter a tradução. Agora, como que eu fiz? Quando eu fui fazer lá o meu projeto de mestrado, né, o meu mestrado orientado pela fisioterapeuta doutora Mariana Vous, nós fizemos uma tradução mesmo nossa para poder fazer o uso. Porque por mais que a gente leia em inglês e tudo mais, quando você não está familiarizado com a escala, você vê o movimento, você tem que ir lá ficar. Aí será que é 0, será que é 1, será que é 2? Ficar olhando, né? Então a gente acabou Sim. fazendo uma tradução para facilitar para a gente, mas não é uma tradução válida. Agora, hoje em dia, quando eu vou fazer a aplicação da escala, eu levo o manual mesmo original. Então, de tanto ter o treinamento, que o treinamento sempre é em inglês, a gente acaba se familiarizando. Quando eu vou dar aula, quando eu vou dar o curso, mesmo na minha clínica ou em outros locais, eu uso a minha aula em português. Porque eu acho que é muito difícil você estar falando em português e você estar com a aula lá em inglês para a pessoa olhar. Então, eu gosto de usar ela toda em português, mas é uma tradução livre, não é uma tradução validada, entendeu? Entendi. Assim, um problema que está acontecendo no país todo. O Brasil é um país de dimensões gigantescas, né? O que nós temos visto, a maioria dos pacientes, hoje, só com Spinraza, nós temos mais de 600 pacientes recebendo medicamento no país, em números oficiais, né? Em grande parte dos processos judiciais, nós vemos os juízes, porque o Ministério da Saúde solicita que a defesa apresente os resultados da escala Shop Entende. Vamos usar como exemplo para os pacientes de tipo 1, né? Agora, como que esse profissional, o que você aconselha para esse profissional que está nos assistindo, que vai assistir a live depois, fazendo uma situação dessas? Porque não existe a escala em português, provavelmente não existe quem treine eles para preparar essa escala. O que eles podem fazer para ajudar eles numa situação dessas? Olha, o que a gente tenta fazer geralmente é mesmo trocar informações com outro fisioterapeuta. Treinar muito. Quanto mais escala esse fisioterapeuta aplicar, mais ele vai ficar familiarizado com a escala e vai ser mais fácil para ele não ter que olhar tanto o manual, por exemplo, né? Então, acho que treinar. Treina, aplica sempre com esse paciente, aplica com criança, por exemplo, com desenvolvimento típico só para treinar. E se tiver um fisioterapeuta para trocar informações, mandar, então, de repente, troca vídeo com esse outro fisioterapeuta, pede a opinião dele, pergunta como ele também pontuaria. Eu também faço isso muitas vezes, mando vídeo lá para a Jaqueline do Rio de Janeiro, troco uma ideia com ela de como ela pontuaria, às vezes com a Joyce, com a Juliana, com outras fisioterapeutas também que estão na pesquisa clínica. Ontem mesmo eu estava trocando informação com uma outra fisioterapeuta, com a Gabi, a gente estava vendo sobre a pontuação de um paciente. Então, eu acho que é você formar redes de apoio mesmo. Porque eu acho que é isso. A gente precisa, como fisioterapeutas,
ter mais união e poder contar um com o outro, né? Então, assim, tento sempre que alguém me procura responder o máximo que eu posso. E eu acho que essa é a ideia, por exemplo, quando eu penso em curso. Quando eu faço um curso na clínica, é que infelizmente o nosso curso da Shopping Intend teve que ser adiado por causa da pandemia. Mas o que a gente faz é nunca ter muitos fisioterapeutas para treinarem, exatamente para a gente poder realmente esclarecer as dúvidas. Então, eu falo de toda a teoria do desenvolvimento da escala, passo o vídeo para os fisioterapeutas poderem pontuar e ver se eles estão com clareza nessa pontuação. E depois eu conto com a colaboração de alguns pais para levarem os filhos, e aí os fisioterapeutas treinam no paciente. Então, num curso que eu dei, por exemplo, da Hammersmith, nós tínhamos, se eu não me engano, 10 fisioterapeutas, ou 9, e nós tivemos 3 pacientes. Então, ficavam 3 fisioterapeutas em cada criança, foi cada hora um. O exercício, né? Fazendo a escala, cada um fazia um item, os outros assistiam, a gente chegava num consenso, todo mundo estava dando a mesma pontuação, porque é isso, a dúvida ela vai surgir realmente no dia a dia. Entendi. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma situação. Tem uma mãe que está aqui no grupo, a Adriene, ela faz parte da Unidos, né? O filho dela é o Davi, eles moram em Santa Catarina. A Adriene teve que viajar 12 horas da cidade dela até Florianópolis, viajou a noite toda, chegou em Florianópolis, passou no médico, aguardou a burocracia, tá, o filho dela foi lá receber o medicamento, né? Aí passou o horário de almoço, depois do almoço, sem dormir, praticamente quase 20 horas aí sem dormir, foi fazer o Shopping Intend. O resultado deve ter sido muito fidedigno. Sim, maravilhoso, né? E depois viajar de volta mais 12 horas. Então, assim, como que vai se cobrar um resultado bom com uma situação dessas? Será que a criança tinha algum limite para fazer esse exercício? Sim. E geralmente a única coisa que entregam é a escala, né? Não tem um relatório físico detalhado falando, olha, a criança tem essa rotina, mudou nesses itens e pode não ter tido o melhor resultado na escala porque viajou 12 horas, porque não dormiu, né? Então, tudo isso tem que ser colocado no relatório, porque tudo isso com certeza influenciou para o resultado, né? Agora, pode falar. Não, pode prosseguir, pode prosseguir. Não, eu entendo. A gente tem ainda uma necessidade muito grande de treinar mais fisioterapeutas, né? Para que todo mundo esteja apto. Então, eu acho que vale a pena. Ela disse que não pontuou nada, né? Infelizmente, a gente não pode, por exemplo, às vezes a família fala para mim, mas ele levanta a perna. Olha o vídeo aqui. Eu acredito, mas eu não posso pontuar se eu não ver, entendeu? Sim. Então é muito complicado isso. E eu sei que às vezes a criança não vai pontuar por cansaço, porque não me conhece, por várias questões. Mas eu acho que também é uma coisa válida pensar nesses treinamentos, nessas capacitações dos fisioterapeutas Brasil afora, né? Que a gente sabe que as empresas farmacêuticas já estão tentando fazer. Mas eu acho que é uma coisa que às vezes vale a pena mesmo vocês como pais se unirem para isso, porque é uma coisa que faz completamente diferença, né? Não, sim, com certeza. Não, ela falou assim que ele não pontuou nada, né? Acho que nem eu pontuaria. Porque numa situação dessas, você já sai de casa tenso, porque é uma viagem longa, já sabe tudo o que vai acontecer, a criança já sabe que vai levar uma injeção, né? Que eles já não ficam muito felizes, né? Então é uma situação complicada a que ela passa e que outros pais passam também. Eu acho que esses centros tem que ser expandidos e o mais próximo tem que pegar todas as regiões, na verdade, né? Porque quem mora, por exemplo, aqui na Grande São Paulo, tem o Hospital das Clínicas, não fica tão longe. Quem mora lá em Presidente Prudente, que dá quase 10 horas de viagem. Então, como é a situação dela, né? Mas eu acredito que devagar essa situação tem a melhorar, porque hoje em dia a AMI já está um pouco mais comum, não é, Graziela? Aquele fisioterapeuta também que tem um paciente com AMI, não precisa esperar a hora de chegar a fazer o Shopping Intend, que nem você falou, já vai fazendo, vai praticando, é a melhor forma, não é? Sim, sem dúvida. Outra coisa também que eu acho importante, que eu tenho feito na prática clínica, que a gente vê que o resultado é melhor, tentar aplicar a escala pré-dose.
Então, por exemplo, vou tomar a próxima dose na semana que vem, então nessa semana eu já vou me programar para poder aplicar a escala, para saber o que eu ganhei até essa dose. Por quê? O que a gente tem percebido na prática clínica? Que se a criança acaba de tomar uma dose e já faz a escala, ainda não vem o resultado do que pode ter sido melhorado por aquela aplicação. Então, a gente geralmente faz pré-dose. Então, no caso dele, por exemplo, que viajou, talvez teria sido melhor antes de aplicar, né? Ter feito a avaliação. Antes de aplicar, né? Exatamente, porque o remédio vai ser aplicado, então ele ainda vai agir no organismo, né? Se vo- Exato. E daí, com isso, você consegue, por exemplo, semana que vem eu tomo a quinta dose, é aqui que eu ganhei até a quarta, né? Aí você vai fazendo um controle mais justinho, assim, sobre cada dose, além de uma avaliação complementar, sem dúvida. Nunca esquecendo disso. E você acha que tem que ser feita aplicada essas escalas a cada dose ou mais espaçado? Olha, aí depende do que é a realidade de cada um. O ideal, pelo menos se for mais espaçado, é a cada 6 meses, no máximo um ano. Daí já é um pouco longe. Mas se você conseguir fazer a cada pré-dose, é claro que depende de quem aplica, onde faz, tudo isso. Acaba sendo o ideal. Mas para o paciente que acaba indo para outras cidades ou não consegue ter um acompanhamento com tanta frequência, a cada 6 meses é o ideal. Então, de Seis 4 a 6 meses. meses. Né, pelo menos a cada uma dose sim, uma não, no máximo seria o ideal, então 6 meses mesmo, né? Ah, legal. E Exato. falando um pouquinho do Shopping Entende, para o Hammersmith, os pacientes de tipo 2, 3 também fazem? Ou é mais para o tipo 2? Hammersmith é para os pacientes que sentam, é isso? Os pacientes que sentam e para os que andam também. Então, paciente com fenótipo de AMI2, 3 e 4, que sentam Certo. e andam. Se o Vo- paciente, por exemplo, senta, mas ele faz uma pontuação muito baixa na Hammersmith, até 5, a gente também usa Shopping Entende. Por quê? Para você realmente ter um parâmetro de melhora. Porque às vezes o paciente tem muito encurtamento, ou ele tem muita fraqueza, e ele não vai melhorar muito na pontuação da Hammersmith, mas ele melhora na da Shopping Entende. Ou mesmo aquele paciente que tinha um fenótipo de AMI1, então ele não sentava, e você estava fazendo a Shopping Entende, ele começou a sentar com o apoio de uma mão. Começa a fazer Hammersmith. Quando a pontuação subir o suficiente para eu parar de fazer a Shopping Entende, eu passo a fazer só a Hammersmith. Senão eu mantenho as duas por um tempo também. Entendi. Então, assim, lógico, o ideal é começar o tratamento cedo, já fazer as aplicações das escalas, e também, com relação às deformidades, assim, quanto menos deformidades o paciente ter, melhor ele vai sair nas escalas. Seria esse Sem a, dúvida. a deformidade seria uma grande dificuldade para fazer alguns exercícios, por exemplo, do Shopping Entende, que são 16 tópicos, seria isso? Isso. Não, isso sem dúvida. Quanto mais precoce a criança começa a tomar um medicamento e quanto menos encurtamentos e deformidades ela tem, melhor ela vai conseguir ter o desempenho na escala. Nós temos muitos itens, não tanto na Shopping Entende, mas na Hammersmith, que se o paciente não consegue fazer a posição inicial, ele não recebe pontuação. Então, tem muitos pacientes com encurtamento de quadril que não conseguem ficar na posição de barriga para baixo. Então, eles zeram. Então, isso faz o paciente não conseguir ganhar muitas das pontuações. Na Shopping Entende acaba também dificultando, porque se o paciente tem um encurtamento de quadril, ele não vai rolar. Então, também pode fazer o paciente acabar perdendo muitos pontos. Ou mesmo na RUME, se tem encurtamento de cotovelo, não vai conseguir fazer muita função de braços. Então, com certeza, a gente tem que pensar assim, o que eu vejo muito também, às vezes as famílias, e eu entendo, no lugar de pai, de mãe, quer com certeza o medicamento, porque é o que a gente tem no momento para parar a doença. Mas, gente, assim como vocês lutam muito pelo medicamento, vocês precisam lutar por reabilitação. Porque o medicamento sem uma reabilitação adequada não vai ser nada, 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 nada. Então, a gente precisa muito dessa parceria, reabilitação e medicamento. Na verdade, eles caminham lado a lado, né? Se você tem Exatamente. só o medicamento, ele não vai resolver sozinho, como se você tem só a terapia, também ela não vai resolver sozinho. Você precisa ter os dois, trabalhar junto, na verdade. E assim, uma grande dificuldade que a gente acompanha, até às vezes um pouco, infelizmente, a gente vê
evoluções distintas. Pacientes que têm um plano de saúde, que têm um bom acompanhamento, a gente vê que a evolução é uma. Aquele paciente que é atendido, tem sessão de fisioterapia uma vez a cada 2 semanas, uma vez por semana, a evolução é outra. Então, isso faz uma diferença, não faz, Grazi? Faz, sem dúvida, mas eu acho que não só a frequência da fisioterapia, mas o que é feito também na fisioterapia. É o A que eu falo qualidade. para toda a família, a qualidade, exato. Às vezes eu vou fazer assessoria, né, em alguma residência, às vezes até fora do estado de São Paulo, e a família me fala que o fisioterapeuta só atende aquela criança com AME. Isso não é problema. Eu nunca acho que o problema é o fisioterapeuta não ter experiência, só ter um paciente com AME, desde que ele tenha vontade de aprender. Porque todo mundo um dia teve o primeiro paciente com AME, né? Todo mundo Exatamente. sempre para aprender. Então, eu acho que a pessoa tendo força de vontade, ela pode se tornar uma referência, por que não, né? Então, eu acho que o mais importante é a qualidade da fisioterapia, é o fisioterapeuta saber o que não fazer, é saber caso a caso, saber que não é uma receita de bolo, não é uma coisa que serve para todo mundo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também quando você recebe uma orientação para o seu filho de compartilhar com os outros, porque pode ser que para o outro não sirva, né? Exatamente. E o que eu gosto muito de trabalhar na assessoria é a capacitação mesmo da família, dos auxiliares, dos cuidadores. Por quê? Mesmo se a gente pensar no paciente que faz fisioterapia 2, 3 vezes por dia, o dia tem 24 horas. Se ele fizer fisioterapia 3 horas por dia, nós temos ainda todas as outras horas do dia para serem trabalhadas. Então, não há fisioterapia boa o suficiente se a família não for bem instruída e orientada com relação ao posicionamento, ao uso de órtese, a brincadeiras, porque tudo, a criança como um todo, né? Tudo é um conjunto. Então a gente precisa andar junto, falar a mesma língua e ter essa ajuda aí de vocês familiares, técnicos e outros profissionais para poder realmente a fisioterapia dar um efeito positivo. Sim, com certeza. Assim, experiência do dia a dia. O que a gente procura fazer? É lógico, a fisioterapia é super importante, os exercícios, a fono. Mas assim, quando a criança está paradinha ali, o que, aqui em casa, o que nós fazemos? Sempre deixar o pezinho dele reto, sem deixar o pezinho caído, sempre tentar posicionar a criança de uma maneira para ela ficar o mais ereta possível, não estimular ela a ter a deformidade, porque acho que pequenos gestos, eu vou dar um exemplo para vocês, é até engraçado, o Jean, meu filho, ele tem dois patati patatá, né, dois bonequinhos. A gente fala que eles são os fisioterapeutas dele, e ele sabe que é. O que acontece? Quando ele está na caminha sem fazer nada, nós colocamos eles para segurar o pezinho dele. Então o pezinho dele fica numa posição correta para a posição que ele está. Né? Então, assim, tentar deixar a criança. O que você poderia falar sobre isso? Assim, sempre bem apoiada, bem amparada, para tentar evitar essas deformidades, não é verdade? Sim, sem dúvida, porque isso também vai influenciar na pontuação da escala, né? Então, se a criança tiver uma deformidade, isso vai fazer ela não ter uma pontuação tão boa, e pensando também na avaliação física em geral. Então, a gente vê os pontos ali de maior encurtamento da criança e sempre deixar num bom posicionamento. É claro que quando a gente fala de um paciente mais velho, com fenótipo de M tipo 1, a gente consegue deixar mais posicionado porque a criança não tem tanto movimento. Mas cada vez mais está difícil, né? Porque as Tá. crianças estão ganhando movimento e você fica com mais dificuldade para posicionar. Então, conversar com o fisioterapeuta, ver quais horas que ele tem que usar a órtese, orientar e perguntar mesmo para o familiar também, esse fisioterapeuta, se está colocando corretamente. Então, ver esse familiar, esse auxiliar, como que coloca, né, a órtese para ver se está tudo correto, se não tem dúvida. Porque às vezes a família tem tanto equipamento e não está fazendo o uso correto porque não foi orientada, né? Então, é muito importante esse trabalho em conjunto. Então, sim, o paciente ficar bem posicionado, nada prolongado. Qualquer postura prolongada é ruim. Então, vai ficar de barriga para cima, tá bem posicionado, mas também não ficar muito tempo. Então, alternar em um tempo para cadeira. Quando vai para a cama, tentar não ficar com apoio embaixo do joelho, se já veio da cadeira. Por quê? Porque já estava com flexão de quadril, flexão de joelho.
e isso pode alterar a pontuação da escala, né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio nas posturas. Eu acho que isso é o mais importante, equilíbrio na vida, né? Com certeza. Uma das perguntas que me enviaram aqui, o pessoal me enviou várias perguntas, mas eu estou no meio da conversa, eu já estou vendo algumas aqui, eu já estou eliminando, né? Uma das perguntas é se somente os fisioterapeutas podem aplicar a escala. Algum outro profissional também pode aplicar a escala, desde que corretamente? Então, a Heine, por exemplo, até médicos aplicam a escala. A Hammersmith, no manual, fala sobre fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Mas, de um modo geral, acaba que terapeuta ocupacional, físio, médico acabam aplicando as escalas, né? Eu entendo que às vezes até os pais acabam conhecendo muito da escala, mas eu acho que o mais importante é a pessoa ter um treinamento ou tentar pelo menos estudar um pouco mais a respeito, mas para não ter eu, mas o que eles falam de profissionais, o que a gente tem na literatura é isso. Então não Ah, é nada legal. muito engessado, não. Certo. Uma outra pergunta, se profissionais de outros estados já estão aplicando a escala, se você tem contato com eles, você já comentou aqui, né, com alguns profissionais que vocês trocam essas ideias, né? Sim, sim, temos sim. Aqui eu fico até meio assim de falar nomes de esquecer de alguém. Mas, por exemplo, se a gente for pensar no treinamento da pesquisa clínica, então a pesquisa clínica ela tem acontecido aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas nós temos profissionais, por exemplo, em Recife traduzindo a escala, nós temos também profissionais no Distrito Federal que participou de cursos, como o curso da Biogen, que a gente falou sobre as escalas. Então, a gente tem vários estados, sim, profissionais. Tem uma profissional, por exemplo, de Curitiba, que veio fazer o curso da Hammersmith aqui no Alegra. Então, acho que cada vez mais a gente tem mais profissionais com conhecimento. Ah, sim, com certeza, isso é ótimo, vai disseminando a informação, né? É, Você já aplicou, você tem aplicado muito a escala em pacientes que usam Spinraza, né? A pergunta é se você já aplicou a escala em pacientes que usam outras medicações. No caso, o Risdiplam, você já fez, você faz a escala naqueles pacientes que estão em tratamento? Sim, eu sou uma das pesquisadoras da Roche por esse medicamento. Mas eu não sei o que eu posso falar aqui, gente. Porque tem Não toda a pode. questão de sigilo. É verdade, eu acho que essa pergunta você não vai nem poder responder, então vamos pular, seria se sobre a evolução, se tem sido similar à do Spinraza, alguma coisa assim, mas acho que como é ensaio clínico, a Grazi não vai poder comentar, pelo menos até a aprovação do medicamento. A Grazi não pode Exato. falar, mas eu posso, deve ser aprovado esse mês ou mês que vem. Vamos, se Deus quiser, né? É, Você comentou que não necessariamente se a pontuação cair, significa que a criança está regredindo, né? Pode ser aquele momento, aquela situação, ela não quer colaborar, ela está cansada, né? E, por exemplo, o profissional ele vai aplicar a escala. E ele aplica uma vez, vou dar um exemplo, deu 10 pontos. Na outra vez deu 20. Na outra vez deu 15. Eu acho que, assim, para ele saber se ele está certo, essa variação também não pode ser muito grande. Tem uma tolerância para saber se, assim, se eu estou no caminho certo? Então, o que que aparecem nos estudos, que o que a gente tem atualmente é sobre o uso do nusinercena como melhora ou piora. Então, para Hammersmith são 3 pontos e para Shopping Tend 2 pontos. Então, o que que eu observo na prática clínica? Se o paciente foi avaliado por mim, vamos falar sobre a Shopping Tend, e ele recebeu 5 pontos. Na outra vez que ele vem, ele recebeu 7 pontos. Na outra vez, 5 de novo. Eu considero que talvez ele não tenha tido um ganho e depois uma piora, mas que ele está num quadro estável, porque de 5 foi para 7, que são 2 pontos, voltou para 5. Agora, se ele fez 5, depois 7, depois 9, aí sim ele está numa curva ascendente, ele está realmente mostrando melhora. Então, por isso que a gente tem que fazer um relatório bem detalhado, falando em qual item, o que, que mudou, porque ó, uma coisa também importante. Às vezes você aplica Shopping Tend e a pontuação do paciente era 10 e na outra avaliação continua 10, mas ele melhorou. E por que, que a gente tem que fazer o relatório? Porque essa escala, ela avalia lado direito e lado esquerdo no mesmo item. Então, se a minha mão direita, meu braço direito, já pontuava máximo, que é 4,
e o meu esquerdo pontuava 0, e na outra avaliação os dois passaram a pontuar 4, não vai mudar esse 10 final, porque eu já estava considerando na soma a pontuação maior do meu braço direito. Então, por isso que eu tenho que fazer o relatório, para falar, olha, não mudou a pontuação final, mas a criança teve melhora no braço esquerdo, que antes pontuava 0, e agora vence o movimento à gravidade. Então, por isso que a gente sempre tem que fazer um relatório bem detalhado. Semana passada mesmo, eu atendi um paciente que ele foi de 27 para 25 pontos. E ele só estava vindo ganhando assim, às vezes de uma aplicação para outra 10 pontos, muita melhora. E o que acontece? Mudou a pontuação de um item que avalia cervical. Só que era outra superfície, outro colchão. Eu tinha feito o treinamento de toda a equipe, e então a gente estava esperando o fisioterapeuta também para fazer os itens da escala. Então acabou que nesse item a gente ficou meio na dúvida se ele respondeu corretamente ou não. E aí mudou a pontuação, mas eu coloquei no relatório que provavelmente por cansaço, outra superfície, mas que não significa que ele piorou, porque ele vai mantendo pontos e mantendo movimento de muita coisa que criança nessa idade já estaria perdendo se fosse pensar no curso natural da doença. E também esses 2 pontos estaria dentro daquela tolerância que você comentou. Exatamente, exatamente. Ótimo. A variação muito grande pode indicar o erro. Na verdade, se tiver uma variação muito grande, pode indicar o erro. Assim, uma pergunta aqui quanto o paciente tem que evoluir a cada aplicação? Na verdade, a cada escala. Na verdade, acho que se o paciente manter ou ganhar um ponto, que ganhe 2, eu acho que do que era a história da doença, já é um grande avanço, você não acha? Sem dúvida, mas não existe assim, nossa, para o paciente ser bom ele tem que pontuar de 10 para cima, não tem isso. O importante é a gente ter um basal do paciente, então assim, o que a criança, o adolescente ou adulto pontuava sem medicamento? Era essa pontuação, vamos falar de 10 de novo, era 10? Então vamos começar a aplicar a medicação. Continuou 10? Ótimo, porque se a gente for pensar no curso natural da doença, não era mais para estar 10. Foi para 11? Nossa, maravilha. Então, assim, é sempre a comparação do paciente com ele mesmo. Então, cuidado também com isso. Às vezes falar, quanto que o seu filho pontua? Porque é diferente, né? Não, com certeza. E assim, por exemplo, são 16 exercícios, né? Por exemplo, a criança foi mal em um tópico. É importante o fisioterapeuta relatar o teste todo. Porque, não sei se eu estou errado, para tentar trabalhar mais aquele ponto, para no próximo teste a criança melhorar naquele ponto? Na verdade, o próprio item da escala acaba sendo um exercício, sim, na terapia, mas mais do que isso, a gente consegue pensar na musculatura que precisa ser trabalhada. Então, por exemplo, se a criança está com dificuldade de pegar um objeto quando está sentada, ela não consegue nem levantar a mão da perna. Eu sei que tem que trabalhar toda a musculatura de bíceps, de tríceps, aí você vai pensando, vou também ter que trabalhar deltoide, aí você consegue, exatamente. Então, o fisioterapeuta consegue ir pensando mesmo nessa parte de anatomia, da função de cada musculatura, e aí, nossa, dá para se divertir muito pensando em brincadeiras, em exercício. Mas essa é a parte boa da escala, né? Então, ele não está esticando o joelho. Que músculo que eu preciso para esticar esse joelho? E aí, trabalhando na fisioterapia. Então, com certeza, ela é um ótimo guia para a gente pensar como o paciente está. Então, ela te gera números para poder ver como está a evolução do paciente. Ela é ótima para você pensar em exercícios. Então, esse paciente está com fraqueza nessa parte, vou estimular e vou trabalhar essa parte. Ela é ótima para você poder comparar o paciente com ele mesmo ou o paciente com outros pacientes, e com isso saem artigos. Como ela também é boa para você poder fazer relatórios, né? Então, ela acaba sendo boa em muitos sentidos, assim. Mas ela não pode ser a única fonte de avaliação. Não, com certeza. Então, assim, o ideal não só, eu já vi a planilha, você orientou a nossa fisioterapeuta, já estivemos juntos algumas vezes. Por exemplo, na escala Shopping Entende, mas serve para todas, né? Ela é uma tabela, né, que
com aquela imagem com os exercícios, o descritivo. O ideal é a pessoa não só marcar a pontuação, e sim fazer um comentário em cima de cada tópico, correto? Para da próxima vez ela lembrar como que foi, o que ela vai ter que trabalhar naquele período até a próxima vez. Seria mais ou menos isso? Seria importante fazer isso? Na verdade, não necessariamente na folha de pontuação, mas Sim, fazer um relatório e sim, escrever os itens que precisam ser trabalhados para ficar mais fresco e mais fácil de você olhar e avaliar, né? Uma outra coisa também que eu acho muito importante e que é uma orientação que a gente recebe e que eu sempre faço, não olhar a pontuação anterior quando você vai aplicar a escala. Porque senão você fica querendo que a criança melhore. E aí você pode ser induzido a querer dar uma pontuação boa ou querer dar as mesmas pontuações. Então, eu geralmente não olho a pontuação anterior da criança, aplico a escala e depois eu faço um comparativo. No que melhorou, o que não melhorou, o que pode ter piorado, o porquê. E aí isso a gente consegue, às vezes, perceber que foi uma mudança de superfície ou alguma coisa assim. Outra coisa importante também, não deduzir o que o paciente vai fazer. Então, eu vejo um paciente entrando, ele é cadeirante, ele tem uma escoliose muito grande e ele precisa de um apoio até de cervical, porque ele tem um encurtamento, uma deformidade assim, que chama atenção. Então, eu nem vou tentar tais itens, porque eu já sei que ele não vai fazer. Então, assim, não deduza, porque você pode se surpreender. Já peguei pacientes assim, que pensei, vou fazer todos os itens, mas acho que já sei que vai ser uma pontuação baixa. E não foi. Então, assim, é surpreendente. A gente tem que fazer, porque o paciente vai criando muitas estratégias motoras. Então, a gente tem que realmente testar. é porque se fizer isso que você comentou, na verdade a pessoa vai estar pulando etapas das escalas. Então, assim, o Exatamente. ideal, começou ali da um, vai até o final e passa por todas, correto? Correto. Exatamente. Exatamente. Sim, não adianta fazer, não, não vai fazer, não vou tentar, né? Porque qualquer ponto que ele consiga é de suma importância e para aquele paciente que faz 15, 16, 17, 18 pontos apertadinho ali, um pontinho faz muita diferença, não é verdade? Sim, sim, com certeza. Às vezes acontece de algum adulto chegar no Hospital das Clínicas e falar: eu não consigo agachar porque eu sei que se eu dobrar um pouco meu joelho eu vou cair no chão, porque eu já estou cansado, estou muito tempo em pé. Então, respeitar esse relato, claro, num paciente que é adulto, que sabe o que está relatando, mas a gente não deduzir dos outros pacientes. Realmente, tudo que for possível, testar mesmo, porque pode fazer diferença na pontuação final. Tem criança que às vezes eu avalio e que fala, não, 29 pontos não, quero arredondar para 30, deixa eu fazer algum item de novo. Então é muito engraçado, porque tem aquela criança que às vezes já quase que sabe a sequência já da escala. Então é muito importante, é isso, praticar, não olhar a pontuação anterior e não deduzir o que o paciente vai fazer, realmente testar. E escrever, foi diferente da anterior, escrever quais as suas hipóteses de ter sido diferente. Fazer um E histórico, sem né? Exatamente, exatamente. E mesmo o relatório, porque às vezes pode ser que o plano ou algum outro local queira esse relatório para ver se continua a dar o medicamento ou não. Então, se, por Exatamente. exemplo, você fizer um curso e a pontuação cair, você também assumir que o erro é seu, não é um problema. Porque senão isso também pode prejudicar o paciente, né? Pode custar o tratamento, muitas vezes, né? Você tem ideia de quantos pacientes vocês acompanham no Hospital das Clínicas? Olha, a gente tem tabulado de todos os anos. Eu posso olhar rapidinho? Eu acho que tem cerca de 89 que passaram no ano passado, mas o que que acontece? Esses pacientes, às vezes, eles passam 2 ou 3 vezes no ano. Então, desses pacientes que nós temos, se a gente for multiplicar que alguns passaram 3 vezes, dá muito mais pacientes, né? Ó, no ano passado, eu avaliei 91 pacientes, sendo que 91 alguns pacientes. passaram de 2 a 3 vezes. Então, são Entendi. bem grande, né? E a gente tem acompanhamento desde 2017, quando ainda não existia tantos pacientes tomando medicamento. Na verdade, acho que de 2017 a gente nem sei se acho que chegou a pegar algumas segundas ou terceiras avaliações com medicamento. Mas então a gente tem
histórico desses pacientes com a história natural da doença, o que é muito interessante, né? Que a gente Sim, com consegue certeza. realmente... E o que vocês têm visto de diferença daquele paciente que passa com vocês, que faz algum tipo de tratamento, seja com o Inteste, seja com espinasa, ou com aquele que não faz nenhum tratamento? Você diz medicamentoso ou de terapia, de reabilitação? Daquele que faz o tratamento medicamentoso, assim, no geral, com aqueles que não fazem nenhum tipo de tratamento porque ainda não conseguiram, por exemplo. Ah, a história natural da doença, é perder pontos na escala e piora, né? E dos que fazem o uso do medicamento, é pelo menos conseguir preservar a força e função, ou melhorar, Sim, com sem certeza. dúvida. Não precisa nem se falar a, a diferença, né? É nítido. A gente acompanha pacientes, até inclusive um deles acho que você conhece, que mora em Suzano, a criança, uma diferença das que moram em casa com as que moram no hospital, mais ou menos a mesma, uma proporção dos que fazem medicamento do que não. Ele ficou 9 anos no hospital, ele teve 40 pneumonias, ele está em casa acho que uns 8 meses agora, não teve nenhuma. Então, assim, a proporção seria mais ou menos daqueles que fazem ou não o tratamento, a necessidade e a urgência e se diminuir a burocracia que a gente tem no Brasil para se chegar a eles, não é verdade? Graziela, eu queria Sim, agradecer muito aí a sua participação, nosso tempo está esgotando, né? sim. E mais uma vez aí você com a gente, tirando as dúvidas do pessoal. Queria que você fizesse aí um comentário final, o que você achasse importante falar. Qual a aplicação, qual o período ideal para fazer a escala? A Graziela comentou, sempre a cada 4 meses ou 6 no máximo, né? E as suas considerações finais, e na próxima semana nós vamos receber aqui o colega seu, o Dr. Edmar Zanotelli, que vai também Legal. mais uma vez vai estar com a gente. Então agora é com a Graziela. Manda um recadinho pro pessoal aí, pode fazer um encerramento, fala um pouquinho do Espaço Alegra. Tá bom, obrigada. Eu acho que o mais importante é a gente não tomar a escala como base para tudo. A escala ela é muito boa, mas a gente precisa de uma avaliação física detalhada para realmente perceber a evolução do paciente. Então, a escala é complemento, mas não é a única coisa que a gente tem que tomar como base. Então, sempre avaliar o paciente, respeitar o que fala o manual, não olhar a pontuação anterior, fazer todos os itens. E é importante também que a gente faça uma reabilitação adequada e que a gente tome cuidado para não pensar na reabilitação só depois que surge o remédio. A gente tem que ter o corpo dessa criança preservado para o que o remédio vai poder fazer de melhoria. Então, tomar muito cuidado também em não pensar, vai começar a tomar o remédio, vou encher a criança de terapia, porque isso também pode levar a uma fadiga e pode levar a uma piora, na verdade. Então, a gente tem que ter equilíbrio, equilíbrio na hora de escolher a quantidade e a frequência de terapia, equilíbrio na hora de manter a criança numa posição. Então, sempre equilíbrio. E também que vocês sigam a página do Alegre Espaço Terapêutico, lá a gente sempre posta coisas interessantes. Quando tiver cursos também vocês vão ficar sabendo por lá. Inclusive vai ter um curso agora de atualização em doenças neuromusculares do Hospital das Clínicas, que está bem interessante. Eu vou falar até de um artigo que está em andamento, que é exatamente sobre isso, o que está acontecendo com crianças que aumentaram muito a fisioterapia junto com o medicamento. Então está bem interessante. Espalhem aí para o fisioterapeuta das crianças, dos adolescentes, dos adultos aí de vocês. E o que vocês precisarem é só me chamar, a gente troca informações, a gente conversa. E os fisioterapeutas, acho que a gente tem que se unir, tem que formar uma rede maior para cada vez a gente ter mais experiência, mais conhecimento e poder ajudar mais os pacientes. Ah, não, com certeza. Vamos compartilhar esse curso, né? A Giovana está perguntando aqui sobre quando aplicar a escala, isso já foi respondido pela Grazi. Sempre aconselhar fazer antes da aplicação, não é, Grazi? Isso, sempre pré-dose, ou dependendo de como é a rotina, a cada 6 meses, no máximo um ano, mas não é o ideal. Legal. Graziela, muito obrigado mais uma Eu que vez. agradeço. Se Deus quiser, vamos poder contar com você aqui outras vezes também, para a gente estar tirando Claro, dúvidas do pessoal, com outros assuntos também. Na semana que vem teremos aqui o Dr. Edmar Zanotelli
e excelentes profissionais como a Graziela passaram por aqui. Grazi, muito obrigado mesmo, parabéns pelo trabalho que você faz. Nós vamos compartilhar, sempre que você achar que tem alguma coisa importante lá no Espaço Alegra, pode passar para a gente, que nós vamos estar compartilhando aqui na página da Unidos, tá bom? Legal, combinado. Gente, obrigada, espero ter contribuído e qualquer coisa estou à disposição. Obrigado, pessoal, obrigado a todos mais uma vez por participarem da TV Unidos e até semana que vem, na próxima quarta-feira, às 20 horas, com o Dr. Edmar Zanotelli. Uma boa noite a todos. Boa noite, Grazi. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.